Daniel, capítulo 14. O rei Astíages reuniu-se a seus pais e Ciro, o persa, tomou posse do seu reino. Daniel vivia na intimidade do rei e era o mais honrado entre os seus amigos. Ora, os babilônios tinham um ídolo chamado Bel, em honra do qual eram consumidas diariamente 12 ártabas de flor de farinha, 40 ovelhas e 6 metretas de vinho. Também o rei o venerava e ia diariamente prostrar-se diante dele. Daniel, porém, prostrava-se diante do seu Deus. Disse-lhe um dia o rei: "Por que não te prostras diante de Bel?" E ele respondeu: "Eu não adoro ídolos feitos por mão humana, mas sim o Deus vivo que criou o céu e a terra e tem o senhorio sobre toda a carne." Perguntou-lhe então o rei: "Não te parece que Bel seja um Deus vivo? Acaso não vês tudo que ele come e bebe dia por dia?" Retrucou Daniel a rir: "Não te enganes, ó rei. Por dentro ele é de barro e por fora é de bronze. E jamais comeu ou bebeu alguma coisa." Encolerizado, o rei fez chamar seus sacerdotes e lhes disse: "Se não me disserdes quem é que consome essas provisões, morrereis. Ao contrário, se provardes que é Bel que as consome, será Daniel quem morrerá, pois ele blasfemou contra Bel." Disse Daniel ao rei: "Seja feito segundo a tua palavra." Ora, os sacerdotes de Bel eram em número de 70, sem contar as mulheres e as crianças. O rei dirigiu-se então com Daniel ao templo de Bel. E os sacerdotes de Bel disseram: "Vê, nós vamos sair daqui. Tu, porém, ó rei, oferece os manjares e apresenta o vinho misturado. Fecharás depois a porta, lacrando-a com teu sinete, quando vieres amanhã cedo. Se não constatares que tudo foi consumido por Bel, morreremos nós. Caso contrário, é Daniel quem morrerá por estar mentindo contra nós." Falavam eles com tal leviandade porque haviam feito uma entrada secreta debaixo da mesa. Por ela introduziam-se diariamente e surrupiavam as coisas. Sucedeu então que eles saíram e o rei depositou os alimentos diante de Bel. Daniel ordenou então a seus servos que trouxessem cinza e salpicassem com ela todo o santuário, tendo só o rei por testemunha. Depois saíram, fecharam a porta à chave e lacraram-na com o sinete do rei e retiraram-se. Os sacerdotes vieram durante a noite, segundo o seu costume, eles com suas mulheres e filhos, e comeram e beberam tudo. O rei levantou-se muito cedo, e Daniel com ele. E o rei perguntou: "Estão intactos os sinetes, Daniel?" E este respondeu: "Intactos, ó rei." Ora, tendo lançado um olhar sobre a mesa, logo que abriram as portas, o rei prorrompeu num clamor em alta voz: "Tu és grande, ó Bel, e não há em ti engano, nem sequer um só." Daniel, porém, sorriu, e detendo o rei para que não entrasse mais para dentro, falou: "Olha, pois, o pavimento e reconhece de quem são estas pegadas." E o rei disse: "Eu vejo pegadas de homens, de mulheres e de crianças." Encolerizado, o rei mandou então prender os sacerdotes com suas mulheres e seus filhos, os quais lhe mostraram as portas secretas por onde entravam e consumiam o que estava sobre a mesa. E o rei mandou-os matar, enquanto entregou Bel ao arbítrio de Daniel. Este o destruiu, assim como ao seu templo. Havia também uma grande serpente que os babilônios veneravam, e o rei disse a Daniel: "Acaso irás dizer que também esta é de bronze? Olha, ela vive, come, bebe. Tu não dirás que esta não é um Deus vivo? Portanto, adora-a."
Mas Daniel respondeu: é ao Senhor meu Deus que adorarei, porque Ele é o Deus vivo. Tu, porém, ó rei, dá-me a licença, e eu matarei a serpente sem espada nem bastão. E o rei lhe disse: concedo-te a licença. Daniel tomou pez, gordura e pelos, e cozinhou tudo junto. Depois fez uma espécie de bolos e atirou-os à boca da serpente, e a serpente, tendo-os engolido, estourou. Então Daniel pôs-se a clamar: vede o que adorais? Quando os babilônios souberam disso, ficaram extremamente indignados e revoltaram-se contra o rei, dizendo: o rei se tornou judeu, Bel, ele o deixou destruir, a serpente deixou que a matassem, e os sacerdotes mandou-os trucidar. Dirigiram-se então ao rei e disseram-lhe: entrega-nos Daniel, senão mataremos a ti e a tua família. O rei viu que o pressionavam gravemente e, cedendo à necessidade, entregou-lhes Daniel. Eles o atiraram na cova dos leões, onde esteve durante 6 dias. Ora, havia na cova 7 leões, aos quais se davam diariamente 2 corpos e 2 ovelhas. Então, porém, não se lhes deu nada, a fim de que devorassem Daniel. Entretanto, o profeta Abacuque estava na Judéia. Ele havia acabado de cozinhar um caldo e de colocar pães em pedaços numa cesta, e se dispunha a ir ao campo a fim de os levar aos ceifeiros. Disse então o anjo do Senhor a Abacuque: leva a refeição que tens até Babilônia, a cova dos leões, para Daniel. Retrucou Abacuque: Senhor, nunca vi Babilônia e não conheço essa cova. Mas o anjo do Senhor, segurando pelo alto da cabeça, transportou pelos cabelos até Babilônia, à beira da cova, na impetuosidade do seu espírito. Gritou então Abacuque, dizendo: Daniel, Daniel, toma a refeição que Deus te enviou. E Daniel disse: tu te recordaste de mim, ó Deus, e não abandonaste os que te amam. Depois, levantando-se, Daniel comeu. Entretanto, o anjo do Senhor imediatamente reconduziu Abacuque ao seu lugar. No 7º dia, o rei veio chorar Daniel. Chegou à beira da cova e olhou, e eis que Daniel estava sentado tranquilamente. Clamando então com voz forte, exclamou: Tu és grande, ó Senhor, Deus de Daniel, e não há outro além de ti. E mandou retirá-lo. Quanto aos culpados pelo perigo em que incorrera, ele os fez precipitar na cova, e foram devorados num instante diante dele.